Olá, eu sou Roselena Schuch Santos, psicóloga gerontóloga, e hoje, aqui no nosso canal Longe e Perto dos 60, nós vamos conversar com uma pessoa extremamente especial. É uma pessoa portadora de uma doença rara, que traz uma série de limitações, e o que mais me chamou a atenção, uma pessoa linda, risonha, super simpática. E nós vamos conversar com ela e conhecer essa dinâmica e a própria doença, e vocês, tenho certeza, vão gostar. Hoje estamos aqui com a Dani Correia para conversarmos sobre ataxia. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Rosa? Tudo jóia. Queria poder conhecer um pouquinho mais sobre o que é ataxia, como é que tu descobrisse essa doença e contar um pouquinho da tua vida, porque o que mais me chamou a atenção em ti não foi o problema da tua doença, e sim o quanto que tu és contagiosa na tua alegria. Então, a ataxia pode ser um sintoma ou uma doença, né? No caso de doença, tem vários tipos. Pode ser adquirida, pode ser genética, tem duas formas. Tem a autossômica, dominante, e a hereditária, que é mais difícil ter. Agora eu não lembro direito qual. Mas a minha é dominante, então é como se atirasse uma moedinha de par ou ímpar para cima. 50% da pessoa, do filho ter, sem pai e mãe, né? 50% do pai ou da mãe. Herdar o gene atáxico. E a tua ataxia é genética? É bem a genética. Sim. Então, assim, a minha mãe tem, a minha avó teve, e daí dos meus irmãos só o mais novo tem, o do meio não teve. E quais os sintomas da ataxia, Dani? Então, depende da ataxia, né? Mas normalmente o que pega geral, assim, é ter diplopia, O que é problema isso? no olho, é como se fosse um estrabismo. Certo. Então a visão fica dupla, o olho tende a ficar fora do centro. Ele puxa para o centro. Não, puxa para o centro ou para fora, tanto Certo. faz. É que toda doença pega a parte muscular. Certo. Então tudo que é músculo Se desorganiza. se desorganiza. Que a gente é feito de músculo, né? Tudo é músculo, na verdade. Então, assim, tem uma ataxia que não é dominante, que dá problema cardíaco. A minha não dá. Uhum. Mas pega marcha, na fala, tem a fala pastosa, fica com a fala parecendo que a pessoa tomou álcool, né? Porque mexe no cérebro, no cerebelo, que é a mesma região do cérebro que a bebida mexe. Sim. Então é fácil. Então, andar cambaleante e a fala já é o básico para a pessoa ser chamada de bêbada na rua, que é muito chato e acontece muito. Quer dizer que este é um problema que ainda vem agravando todos os desconfortos que a pessoa tem. Quer dizer, uma impressão de quem está tendo um comportamento inadequado em relação ao álcool. Exatamente, de manhã, bebe de manhã. Mas assim, eu acho que você não pode corrigir as pessoas. Você precisa aceitar que é uma doença rara, que a pessoa não tem que saber que você não bebeu. Então, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, meio assim. Tem muita gente que leva isso como uma dificuldade extrema, assim, né? Só que eu tento levar mais leve, porque tudo já é tão pesado que é melhor trabalhar a leveza da coisa. O que a gente pode ainda fazer? Então, tipo, andar de bicicleta eu não posso mais.
né? Nem dirigir, nem nada, mas eu tenho um triciclo. Que maravilha, eu já te vi andando de triciclo e fiquei encantada, porque tu sais motorizada e tens autonomia e independência e a tua vida fica ainda recheada de algumas coisas que eram valores e importantes para ti. Eu tenho, tipo, o triciclo, eu recomendo quem for atáxico comprar sempre com marcha, pelo menos, porque a minha mãe, ela é atáxica, né? Então, ela tem uma scooter, que é tipo uma motinho para andar com motorizada. A minha não é motorizada, na verdade. O que eu acho que é até melhor, não é? Porque assim tu continuas fazendo um exercício físico na hora do pedalar. Lógico. Mas tem níveis de ataxia, né? Sim. A pessoa vai debilitando mais e mais. Tipo, hoje em dia minha mãe é cadeirante. Então, para ela facilita... Claro. A motinho. Ela vem aqui me visitar de motinho. Ela mora sozinha hoje em dia. Que idade que tem a tua mãe? Minha mãe tem 72 anos. Ela mora sozinha, só tem cuidadora durante o dia, né? Ela vem me visitar de vez em quando de scooter. Já veio, quer dizer, não é que ela vem sempre, mas ela mora ali no Bonfim, que é um bairro meio próximo aqui. Daí ela se aventurou e a cuidadora faz todos os mimos dela. Mas a tua mãe ainda assim tem autonomia, consegue fazer as coisas que ela quer. Se quer passear, se quer fazer alguma coisa, ela ainda tem autonomia e liberdade para isso. Tanto que de noite ela fica sozinha. Quando que a tua mãe soube da doença? Como é que foi identificado a doença da tua avó? Porque eu acho que naquela época os diagnósticos eram mais complicados de serem obtidos, não era? Sim, era bem difícil. Minha avó faleceu sem ter diagnóstico. Achavam que ela tinha vertigem, alguma coisa, ou como é que fala? Aquele problema de labirintite. Isso. Daí ela faleceu sem ter o diagnóstico. A minha mãe teve... ela começou com sintomas 10 anos depois. Ela tinha 52 quando começou. Os sintomas? Os sintomas. Mas ela já tinha o diagnóstico? Não, daí ela fez o teste, guardou, não quis olhar. E ficou sabendo mais tarde, quando a Ana já tinha nascido, a minha filha. Sim, e quando tu soubesse, como é que tu soubesse da doença e como te organizasse para prosseguir com todas essas limitações, né, neste enfrentamento de vida? Então, eu comecei com sintomas com 38, tive o diagnóstico com 40. Tu já sabias que a doença da tua mãe era... ataxia e Machado Joseph. E que poderia ser transmitido hereditário. Eu fiz até o exame, foi feito aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que tem a equipe da doutora Laura Jardim, que é fantástica. Eles até, depois você tendo algum parente que tenha a possibilidade de ter o encaminhamento é feito direto pro HCPA, não precisa ser via posto de saúde, né? E eu na época, eu faço de tudo, na verdade, para ter a progressão mais lenta possível, né? E o que é este tudo, Dani? Esse tudo é fazer assim. Eu falo que a gente tem um grupo que chama Se Mexendo Juntos, que é segunda, quarta e sexta. Eu coordeno o grupo, deixo bem o pessoal bem esclarecido que eu não sou fono, não sou físio, nem terapeuta ocupacional, né? Mas eu sou atáxica e eu sei das nossas dificuldades. Então, assim, nesse grupo a gente faz meia hora de físio
uns 20 minutos de fono e depois mais 10 minutinhos de motricidade fina. E é muito bacana, porque a gente conversa, a gente se une, a gente troca experiências, né? E se fortalece também, né? Se fortalece no por uma grupo... coisa boa, né? Sim. Que é tentar, eu falo, segurar os sintomas e até melhorar os sintomas. E é possível. É possível, revertê-los, não. Revertê-los, não. Revertê-los... alguma coisa é possível ser revertida, mas alguns fatores da doença, assim, acabam tendo que ser, na verdade, só segurados. Sim. Né? Como se fosse uma aclive forte e você, na verdade, transformasse numa aclive mais tênue. Mais suave. Mais suave. Tu dissesse, então, que quando tu tomasse ciência que tu também tinhas a ataxia, tu já tinhas a tua primeira filha, mas tu tens 2 filhos. Sim. O segundo veio depois. Sim, mas na época eu não sabia que dava para você fazer seleção genética. E até eu tenho amigas que já fizeram isso e que é a melhor coisa para segurar a doença. Que assim, ou você... A seleção genética é uma coisa que é meio cara atualmente, equivale, eu acho que é um carro popular, mas eu acho que, assim, tem que ser feito um esforço para segurar. Há uma garantia de que a gente vai estar contendo essa doença. Exatamente. Que e não com tem os filhos tratamento. Saudáveis, né? Claro. Os netos saudáveis. Uhum. Né? E tu me dissesse que a tua filha já vem fazendo testes para saber como é que está a situação dela, se ela teve, se tem ou não essa doença. Esses testes são demorados, são complicados? Como é que é? Eu acho que é muito bacana o jeito que o HCBA faz, porque primeiro tem uma série de entrevistas com psicólogas, com a genética mesmo, para depois ser feito o teste, né? Sim. Então, minha filha está nessa fase das entrevistas, né? Sim. Depois é feito o teste. Antigamente ele ia para Portugal, agora eles já conseguem ter o resultado aqui mesmo. Que idade tem a tua filha? Minha filha está com 24. E tu estás com quanto? 51. Gente, olha só, quem diria que a Dani tem 51? Parece uma adolescente, uma mocinha Imagina. jovem. Dani, e como é que é abrir mão? Porque tu me disseste que já és aposentada, tivesse uma profissão e tivesse que deixar. Então, como é que foi este início de retomada de vida quando tu tivesse ciência que tu eras atáxica também? Então, para mim, eu acho que a independência foi a coisa mais complicada. Eu vejo amigas minhas que estão se separando e acham difícil ter que ter independência. Para mim é o contrário. Ter que depender dos outros é muito difícil. É uma coisa assim extremamente contrário àquilo que tu desejas. Sim. E trabalhas. Sim, eu acho que... Mas que é necessário e tem que ser respeitado também, né? Porque, assim, se não dá mais para cortar uma cebola que seja, você não corta, você tem que pedir para alguém cortar, né? Certo. Ou descobrir recursos para que essas coisas sejam feitas sem que tu tenhas que fazê-lo. Exatamente. Comprar pronto, né? Mas tu tinhas uma profissão. O que tu trabalhavas antes? Eu era designer gráfica. Eu trabalhei até... eu dirigi até 2017. Eu acho que eu parei de trabalhar meio nessa fase também. Tu tinhas, época, então... Em escritório.
Eu trabalhei com embalagem, trabalhei com eventos médicos. Então, tu paraste muito recentemente de Sim, trabalhar. sim. Então, ainda com problemas e já com sintomas, tu conseguisse te estender ao máximo. É, que a gente vai freando as coisas, né? Eu falo que o aclive é forte, mas você tenta deixar o mais tênue possível. E estás conseguindo. Sim, eu acho que sim. Acho que a gente luta, né? Eu falo, é a resistência, a turma da resistência. Que coisa boa. Então, assim, é uma doença rara, que ainda sendo rara, tem milhões no mundo de pessoas com esse problema, é isso? É, assim, antigamente achavam que a doença vinha de Portugal. Portugal não, dos Açores, né? Mas, assim, tem uma ilha nos Açores que é mais forte a doença, que é a Ilha de Flores. Sempre se achou que vinha daí, né? Até bem pouco tempo atrás, houve uma descoberta que a doença vem, na verdade, da Ásia. E como os Açores eram ponto um ponto estratégico nas navegações, na época das navegações, que de lá a doença foi difundida, foi embora, né? Sim, e aí chegou em todas as partes do mundo. Todas as partes do mundo, mas atualmente os lugares que tem mais atáxicos com o Machado Joseph são Portugal, Brasil, Japão e China. Eu acho super importante sobre a ataxia. É bem interessante, eu acho que é o melhor site que tem atualmente sobre ataxia, não só no Brasil, mas eu acho que além até, é o ataxia.info. E Dani, eu soube que tu estás também criando um Instagram para também trabalhar essa questão da ataxia, para difundir e para acolher as pessoas com esse problema. Sim, eu estou com um projeto, tanto do Instagram como tem um YouTube, que é o Sou Atáxica, sou da música Soul, né? Depois nós vamos deixar escrito aqui no nosso canal. É ótimo. Então, e nesse canal eu pretendo ter vários blocos, bloco com exercício, bloco com histórias, bloco com dicas, com entrevistas. E vais começar pelo Instagram e depois pelo YouTube. Então, quando tu iniciares com o YouTube, tu nos avisa, porque nós vamos fazer uma chamada lá, aqui no nosso canal, para que as pessoas também possam te acompanhar e se ajudarem, porque eu acho que isso é muito importante. Bem bacana. Dani, o mais importante para mim, além de a gente conhecer um problema que muitas pessoas não têm nem ideia de que ele existe, é ver como, apesar de tantas restrições, tantas limitações, tantas dificuldades, a gente consegue encontrar caminhos para ser feliz, encontrar caminhos para se superar. E quando eu te vejo, eu vejo isso, eu vejo superação, eu vejo uma pessoa batalhadora. Então, eu gostaria que tu deixasse um recado para quem nos escuta, porque não é fácil ter ataxia, mas o que tu mostras é que mais do que a dificuldade, vale a pena todos os esforços. Eu acho que você disse tudo já. Assim, eu acho que a gente não pode se limitar do que a gente não consegue fazer, mas colocar em vantagens o que ainda dá para fazer, o que é possível fazer e ir atrás disso e não deixar morrer. Tipo, me perguntaram o que me deixava feliz há um tempo atrás.
E eu na época fiquei meio sem saber o que responder, mas assim, eu acho que estar com a família, escutar uma música, estar com amigos e viver me deixa feliz. Pegar o triciclo e poder andar ainda na ciclovia e... Ai, vou chorar. Que maravilha, Dani, que maravilha saber que a liberdade de andar de triciclo com o vento no rosto, isso é tão grande, é tão importante, traz tanta alegria e felicidade. Ai, eu tenho que falar mais do que há da vulnerabilidade da doença. Sim. Que eu acho que tem muito profissional médico e que se aproveita dessa ânsia de querer uma solução, uma cura para a doença que não existe. Pelo menos hoje não. E é uma coisa meio complicada assim que acontece. O pessoal tá indo para, vamos dizer, para Miami e apostando tudo, vendendo tudo. Por um milagre. Por um milagre que não existe. Nesse momento. Porque a doença, ela é progressiva. Então, o que for aumentar, mesmo que ela fique estagnada durante um tempo, ela vai progredir de qualquer forma. Então, assim, a síntese é uma doença neurológica, que traz uma série de limitações e que ainda está sendo muito estudada porque não tem, além de não ter cura, ainda tem muito a ser descoberto sobre ela. Dani, deixa a tua mensagem para quem está nos escutando. Eu acho que assim, não deixar a peteca cair, seria assim a mensagem básica, ficar tentando ao máximo lutar contra a correnteza mesmo. Que a gente vamos seguir no barco e bola pra frente. Dani, eu te admiro muito. Eu já há algum tempo conheço a Dani, porque moramos sempre, ou pelo menos por um bom tempo. Isso, fomos vizinhas. E te admiro muito, porque, assim, como eu disse no início, a Dani sempre com esse sorriso bonito, sempre com esse jeito meigo, mas com uma força, uma potência dentro, que vai derrubando os obstáculos e as limitações, porque o viver é mais valioso do que tudo. Sim. Lógico. Te agradeço imensamente por essa oportunidade. Te agradeço, Rosa, pela oportunidade. Sempre é bom falar da ataxia, porque como é uma doença rara, ela é posta como nada, como secundária, né? Como totalmente terciária até. A ataxia não é um tema que se esgota em 10, 20, 30 minutos. Mas nós vamos ficando por aqui, agradecemos imensamente a colaboração da Dani, nos aguardem, a semana que vem tem mais novidades. Enquanto isso, inscrevam-se no canal, deem seu like, façam os seus comentários e até mais. Um beijo!